Olá, boa noite. Boa noite, Kênia, minha amiga. Que saudade. Que bom tê-la aqui. Tudo bem com você, minha amada? Uma hora vamos marcar uma live juntas. Boa noite, Vanderleia. Seja bem-vinda. Enquanto nós aguardamos o pessoal chegar, o Insta entregar essa live, né, convidando, vamos pegar esse aviãozinho ali embaixo, vamos fazer o convite ali para as pessoas que você mais ama. Isso, Kênia, vamos combinar assim. Eu vou pegar aqui o aviãozinho e você também. Vamos convidar algumas amigas, vamos chamar ali as pessoas. Vamos enviar, já estou enviando aqui. Vamos enviar, deixa eu ver mais umas pessoas. Vamos lá. Enquanto orarei. Vamos lá. Eu já enviei. Pastora Cida, querida, seja bem-vinda. Que alegria tê-la aqui. Girlândia, seja bem-vinda. Mirelle, seja bem-vinda. Boa noite. Eu estava aqui falando, boa noite, minha irmã Kenny, seja bem-vinda. Eu estava dizendo aqui para as pessoas que pegar o aviãozinho ali, essa setinha à esquerda, e convidar suas amigas, porque o assunto que eu vou estar entregando aqui, gente, é poderoso. Vou estar entregando chaves poderosas. Isso ali, convida suas amigas, vamos compartilhar, vamos exercer a corrente do bem. Porque falar de perdão é falar de liberdade. Eu vou aqui tirar, talvez, muitos conceitos errados que as pessoas acham que é o perdão. Então, compartilhe essa live com outras amigas, com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. Boa noite, pastora Cris, querida, estivemos há pouco orando juntas. Pastora de São Paulo, minha amiga do coração. Então sejam todas muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Tarine, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, já compartilharam ali para umas 10 pessoas. Vou começar então a entregar o conteúdo aqui, porque é bastante coisa. Deus tem colocado muita coisa aqui no meu coração. Eu teria aqui muitas e muitas horas para falar sobre perdão, mas eu tive que fazer um apanhado, um resumão, porque não tem como ser muito extenso, né? O Insta ele acaba nos cortando aqui. Então vamos lá. Eu vou baixar aqui o som para ficar melhor para vocês compreenderem aqui. Vamos lá então. Obrigada, querida pastora. Obrigada, Cris. Boa noite, Sinara. Sejam bem-vindas. Então, já falei que já né, praticamente convoquei vocês a compartilhar essa live com outras amigas, para que elas também sejam edificadas com um assunto tão importante que é sobre o perdão. Deus já tinha colocado esse assunto no meu coração já há alguns dias, ainda na semana passada. E essa semana eu disse, não, eu vou falar, vou entregar o que está no meu coração. Eu tenho certeza que vai ser assim, talvez você nunca tenha ouvido falar isso em lugar algum. Então, assim, se você ainda não pegou uma caneta, não pegou um caderno de anotações, então pega um caderno ou uma folha, anota, porque eu vou estar entregando chaves poderosas. Então vamos lá, minha gente, vou estar falando então sobre perdão, uma perspectiva então científica e também espiritual. Nós vamos falar aqui muito sobre as experiências que foram feitas com relação ao perdão no Brasil e principalmente fora do Brasil, porque aqui no Brasil começaram a estudar sobre perdão a partir do ano 2000. Né? O pessoal da área da psicologia começou a estudar a questão do perdão com relação às doenças psicossomáticas, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, já desde o ano 2000 eles vinham estudando e temos assim então chaves poderosas, tá? Eles estão mais adiante que nós, mas graças a Deus que pela internet a gente tem acesso a esses dados.
Então vamos lá, vamos começar a entregar aqui alguns conceitos sobre perdão. Perdão, antes de mais nada, não tem a ver com sentimento, tá? Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Toma nota dessa chave, perdão é decisão. Por que eu digo que não é sentimento? Porque você nunca vai ter vontade de perdoar. Porque o perdão tem a ver com algo que alguém fez para você, alguma ofensa, alguma dor, alguma ferida que alguém abriu em você, alguma mágoa que tenha causado. Então você nunca vai estar disposta a perdoar por sentimento, pela emoção. Agora, perdão não tem a ver com sentimento, perdão é decisão. Então, perdão também não é esquecer. Perdão não tem nada a ver com amnésia. Muitas pessoas acham, então eu vou perdoar e vou esquecer. Não, perdão não tem nada a ver com amnésia. Perdão é uma decisão inteligente. É lidar com uma situação, saber lidar com uma situação que ela é desconfortável. Então, perdão não tem a ver, pega essa chave, perdão não tem a ver com o ofensor, mas com você. Sabe que muitas pessoas, quando eu falo sobre perdão, elas me relatam assim, mas tu não sabe o que me aconteceu. Não, porque o que fulano me fez, o que Beltrana me fez, não, eu não vou perdoar. Eu já perdoei aquilo, mas tal coisa eu não vou perdoar. Porque acham que quando vão perdoar, vão isentar a culpa da pessoa, do ofensor, ou vão tirar... Vão amenizar a culpa da pessoa do agressor, no caso. Não tem nada a ver. Perdão é uma decisão e é a chave para te trazer liberdade, principalmente para mim e para você. Não tem então a ver com o ofensor, mas tem a ver com nós. Então pega essa chave, porque vem para desmistificar muito engano, muita confusão que as pessoas fazem sobre o perdão. Eu vou continuar falando e quando eu vejo aqui alguém entrando, eu vou dando boa noite. Sejam bem-vindas, querida Cíntia, a Lu Siqueira. Então sejam muito bem-vindas. Eu já estou aqui entregando conteúdo, porque é muita coisa que eu tenho preparado aqui. Então olha só, o perdão é a chave que abre a porta que nos aprisiona. Porque quando não perdoamos, nós carregamos mágoa, ressentimento. E eu vou estar falando muito aqui sobre mágoa e ressentimento, e vocês vão ver que a mágoa é o veneno que corrói a alma. É o câncer da alma que leva à morte, a morte física, aliás, a morte espiritual. Às vezes também a morte física, sim, porque causa a falta de perdão, traz doenças, e eu vou estar falando ali mais adiante, no decorrer. Mas principalmente a morte espiritual causa frieza espiritual, e há uma morte em todas as áreas da vida, principalmente em todas, mas também na financeira, na emocional. Então a mágoa é algo que vem para destruir. Então olha só, quando o assunto é perdoar, abala os nossos sentimentos e alfineta o nosso ego. O perdão não é uma opção de vida, mas é um mandamento. Boa noite, Claudinha, Cláudia Rezende, minha amiga também, coach cristã lá de Goiânia, né, Claudinha? Muitas amigas, colegas aqui do coaching chegando, então sejam muito bem-vindas. E todas as demais, as minhas amigas queridas aqui da minha cidade, daqui da região, enfim, todas que estão aqui, sejam muito bem-vindas. Então, como eu falei, né, a psicologia, ela vem estudando essa questão do perdão já há muito mais tempo lá fora do que aqui no Brasil. E olha que o Henry, que ele é um pesquisador nessa área do perdão, e o que ele fala, olha o que ele diz sobre o conceito do perdão no campo da psicologia. Então ele propõe uma definição na qual o perdão interpessoal, quer dizer, o perdão que liberamos, no caso entre duas pessoas, né, é uma atitude moral onde uma pessoa considera a se abdicar dos direitos de ficar ressentida, de julgar a outra pessoa, e também ela abdica dos direitos de ter um comportamento negativo com a outra pessoa que ofendeu injustamente, e que possivelmente ainda ela venha a ter empatia e amor pelo ofensor. Parece às vezes loucura falar sobre isso, mas vocês vão entender aqui no decorrer. Então
esse pesquisador na área, né, da psicologia, na área do perdão, ele traz este conceito que é nos abdicar então de alguns abdicar dos direitos de ficar ressentida, de julgar a outra pessoa e ainda de ter comportamentos negativos com relação ao agressor. Então veja bem, perdoar é um ato consciente, é de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém ou de alguma forma para aquela pessoa que nos causou um mal entendido, mesmo que essa pessoa não mereça. Então, grava isso, pega essa chave. Então, perdoar é abrir mão do desejo de vingança, de querer fazer, se vingar, fazer justiça com as próprias mãos. Então, perdoar é isso, é abdicar esse direito de vingança. Então, aqui, ó, vou repetir, perdoar é um ato consciente de abrir mão do ressentimento. E aí eu fui pesquisar sobre ressentimento, um conceito no dicionário. Olha o que diz, é ato ou efeito de ressentir. O que é ressentir? É sentir várias vezes, é voltar naquele sentimento, é ficar ali sentindo revivendo aquele sentimento. É mágoa que se guarda de uma ofensa ou um mal que recebeu, é um rancor. E o que significa mágoa? Mágoa significa água, águas amargas. E olha só, o nosso corpo ele é constituído por mais de 70% de água. Isso quer dizer que quando nós nos amarguramos, ficamos ressentidas, a nossa água, o nosso líquido corporal fica amargo. O nosso corpo, por isso que todo o nosso corpo ele fica prejudicado com esse sentimento. Olha o que esse mesmo pesquisador diz sobre a mágoa. Quando guardamos mágoa, o nosso cérebro produz substâncias químicas e hormônios ligados ao estresse, que limitam as nossas ações e prejudicam o nosso bem-estar. Quando guardamos uma mágoa e pensamos na dor que sofremos, o cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir se aquilo já é passado ou se estamos vivendo novamente aquela dor. Então, veja bem, a mágoa ela causa realmente uma química e ela eleva os nossos níveis hormonais, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a parte pensante do cérebro, quando ficamos magoados, ela fica limitada. É quando agimos sem pensar, nós tomamos decisões impensadas, explodimos. E aí vem ainda aquele sentimento, às vezes, de culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu reagi desse jeito? Então, olha as consequências, né, da mágoa. Então, portanto, a mágoa consome muita energia, pois cada vez que contamos o que aconteceu, quando a gente fica comentando daquilo que aconteceu, os mesmos sentimentos desencadeados no momento que alguém, o ofensor, causou algo para nós, que nos ofendeu, que nos magoou, nós vamos reviver aquele sentimento e aí nós vamos estar potencializando. Quanto mais nós revisitar, comentar sobre aquilo que aconteceu, mais o sentimento vai ser potencializando, aquele sentimento muitas vezes de mágoa, ressentimento. Porque, então, como eu falei antes, né? A mágoa é o vírus que corrói, é o câncer na alma que causa a morte. Como eu falei, vou repetir, a morte em todas as áreas, principalmente na espiritual, no emocional, no físico, porque causa doenças, né? Na área financeira, enfim, as portas se fecham quando estamos magoados, ressentidos e não liberamos perdão. Vamos então já entrar na parte espiritual, o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 6, no capítulo 14 e 15, fala o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoardes uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará suas ofensas. Então você percebe que o nosso perdão, o perdão que nós necessitamos de Deus, porque nós somos pecadores, estamos constantemente pecando em atos, palavras, ações e mesmo em pensamentos, muitas vezes
de forma consciente e inconsciente, nós necessitamos do perdão de Deus. Porém, o perdão de Deus está condicionado ao perdão que nós vamos liberar ao nosso ofensor. Então não adianta eu querer que Deus me perdoe dos meus pecados se eu guardo mágoa, ressentimento de alguém, se eu não libero perdão para aquelas pessoas ou a pessoa que me feriu. Então perdão significa libertar, deixar ir, é soltar as amarras. Eu volto a dizer, o perdão não tem a ver com o ofensor, mas é uma decisão, você decide perdoar, porque você sabe que você precisa continuar a sua jornada, você precisa deixar aquela bagagem daquela pessoa que te fez mal e seguir o teu destino, a tua vida. Quando nós não perdoamos, é como se nós colocássemos essa pessoa que nos feriu, nos magoou, numa mochila, dentro de uma mochila nas nossas costas, e nós carregamos ela de um lado para o outro. Então é um fardo muito pesado. E como eu disse, né, as portas se fecham, tudo à nossa volta vira um ciclo repetitivo e nada acontece. Quando você perdoa, olha só, pega essa chave. Quando você perdoa, você tem essa memória de conserto. E é essa memória que vai se sobressair nas demais. Então pega essa chave poderosa. Quem aqui me acompanha sabe que eu falo muito de todas as experiências que nós vivemos desde o ventre da mãe até o momento atual. Tudo isso fica armazenado nas nossas memórias. Temos memórias conscientes e as inconscientes. Quanto mais memórias de dor, quanto maior for a dor, o nosso cérebro, para nos proteger, a tendência é colocar lá para o inconsciente, o subconsciente, para que a gente não venha se lembrar e não venha sofrer. Porém, a memória existe, pode estar lá no inconsciente, mas nós vamos refletir isso através dos nossos comportamentos, porque nós vamos estar feridos e nós vamos refletir essa dor, essa ferida através dos nossos comportamentos disfuncionais. Isso eu sempre tenho falado. Então, quando nós perdoamos, as memórias elas vão sendo sempre sobrepostas, né? A última experiência que eu tive hoje no meu dia é o que está o que está por último aqui. Então, quando eu libero o perdão, é essa memória que vai prevalecer e não mais aquela dor, ou aquela ferida, aquela ofensa que alguém me causou. Então, pega essa chave poderosa. Quando você perdoa, você tem essa memória de conserto e é essa memória que vai prevalecer. Então veja bem, muitas pessoas acabam assim por um mal entendido, né? Às vezes na comunicação acabam quebrando a conexão, quebrando a comunicação e acabam não falando mais com outras pessoas. E às vezes são pessoas significativas e importantes da sua vida, mas que por um mal entendido, por um resquício na comunicação, no relacionamento, acaba se afastando. E olha só como isso acontece. Tô vendo ali que chegou mais gente, eu vou dar meu oizinho então. Ana, seja bem-vinda. Má Chaves, não sei como é que é o nome, mas seja muito bem-vinda. Querida Fran, minha mentoranda, seja bem-vinda. Também colega do Coach Cristã, sejam bem-vindas. Já dei início aqui, depois vocês voltem na live gravada e assistam o início para pegar todo o conteúdo, porque tudo é uma sequência, tá bom? Então veja bem, como é que acontecem os mal entendidos? Veja bem, duas pessoas, uma fala uma coisa, a outra entende outra. Então não é o que falamos, mas é aquilo que a outra pessoa vai entender. Então eu sempre costumo dizer, não é o que nós falamos, mas é o significado que a pessoa, o receptor vai ouvir, o significado que ele vai dar daquilo que eu falei. Então às vezes há o que? Um mal entendido ali entre essas duas pessoas, há uma confusão. Quando tem essa confusão, o que acontece? Se não há então um esclarecimento ali de ambas as partes, o que vai acontecer? Acaba ficando os resíduos nos relacionamentos, esses resíduos, esses mal entendidos, e isso vai se somatizando, o ego vai inflamando, e o ego inflamando, o que vai acontecer? Vai vir um julgamento, e aí a outra pessoa vai dizer, o que ela está pensando? Mas olha só, ela que era minha amiga, eu que ajudei tanto, o que ela está pensando? Não, eu não quero mais saber, para mim está excluída. Quantas pessoas que dizem, me aprontou uma vez, para mim morreu. Então veja bem,
O ego inflamado faz isso, a pessoa, ela leva, né, é só pro eu não consigo ver o outro lado, eu não consigo, eu só consigo julgar, e quanto mais eu comentar e pensar sobre isso, pior. Então aquilo vai somatizando, aqueles sentimentos, né, vai se somatizando, vai se somando. Com o ego inflamado, o que acontece? Há um corte na comunicação, a pessoa já não fala mais. Quando há um corte da comunicação, há uma desconexão entre as partes. E essa desconexão acaba então, ocorre o aborto emocional, que eu já tenho falado muito aqui, que é quando eliminamos emocionalmente pessoas importantes da nossa vida por causa dessas besteirinhas, os mal entendidos, esses resíduos emocionais. Então há uma desconexão e consequentemente uma quebra no relacionamento. E quem é que ganha com isso? Ninguém, só o nosso inimigo, né? O inimigo das nossas almas que ganha, porque tudo que ele quer é destruir relacionamentos. Então veja bem, e isso ocorre o que? Acaba havendo um isolamento social. Quanto mais a pessoa ela vai se ofendendo, ela se ofende com uma, se ofende com duas, ela acaba se isolando no seu mundinho e ela acaba adoecendo emocionalmente, muitas vezes entrando em apatia, desenvolvendo uma depressão, uma tristeza profunda e muitas vezes acaba até muitas vezes se tirando a própria vida, levando ao suicídio. Então isso é muito forte e isso acontece por causa muitas vezes umas besteirinhas dos mal entendidos que vai gerando mágoa e aí vai gerando ressentimento. Olha só, a mágoa, até eu trouxe aqui uma anotação de algo que eu já tinha falado anteriormente, mas eu acho muito importante. A dor no presente ela é sentida como mágoa. Então alguém me ofendeu, eu me ofendi, eu fiquei magoada. Bom, se eu não vou trabalhar esse sentimento, eu vou alimentar isso, essa mágoa ela vai ir para uma outra linha do tempo, ela já não é mais no presente, ela vai ficar lá no passado. Só que aquele sentimento, aquela mágoa, ela vai se tornar em ressentimento, em amargura. Quanto mais eu sentir, lembra, ressentimento é ressentir, é sentir várias vezes aquilo, então eu vou me tornar amarga. E essa amargura é que causa, como eu falei antes, é o câncer, né, da nossa vida, da nossa alma, e que corrói a nossa vida, corrói a nossa alma. Então, essa mágoa, por ela não ter sido tratada, já a pessoa não identificar e já trabalhar o perdão, ela vai se tornando em ressentimento, em amargura, e com o tempo aquilo se torna, como eu disse, vai somatizando e vai se transformar numa raiva. E uma pessoa com raiva, você sabe do que ela é capaz. Muitas vezes ela perde a consciência, ela faz coisas que numa situação normal ela não faria, né? A gente vê pessoas com raivas, muitas vezes tirando a própria vida, matando outras pessoas, quebrando relacionamentos, né? Botando os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer. Então veja bem, a ausência de perdão então provoca esses resíduos emocionais. Esses resíduos emocionais, eles fermentam os sentimentos, comprometendo o caráter e distorce a personalidade da pessoa, além de tornar a pessoa prisioneira de si própria. Então os resíduos emocionais, eles comprometem a saúde dos relacionamentos, fechando a possibilidade de relacionamentos saudáveis. Faz sentido para vocês? Vão comentando aqui se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo. Se quem não está entendendo pode me fazer perguntas. O importante, né, de estar ao vivo é que você tem a oportunidade de interagir, de não entender ou pedir para repetir. Então vamos lá, vamos interagindo ali, até para não deixar aqui eu falando muito sozinha, né? Olha um exemplo bíblico, eu falei que eu ia trazer muito de pesquisas, porque tudo que tem aqui são estudos científicos e também numa perspectiva espiritual. Então vamos trazer um exemplo bíblico que está lá em Lucas 22:54. Pastora Cida diz muito sentido. Uau, obrigada pelo feedback, pastora. Aline, seja bem-vinda. Nós estamos aqui falando, Aline, sobre perdão numa perspectiva científica, de pesquisas científicas e também espiritual. Então vamos lá.
eu falei que eu ia dar um exemplo então bíblico que está lá em Lucas 22:54. Olha só o que diz. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Aqui nós estamos falando de Jesus. E Pedro o seguia de longe. Parem um pouquinho, mas Pedro não era um amigo íntimo de Jesus? Por que aqui ele está seguindo Jesus de longe? Porque Pedro causou então resíduo, causou esse resíduo na comunicação. Ele negou Jesus 3 vezes. E esse sentimento por ele ter negado, deixou Pedro cegou todo o entendimento dele. A dor por ele ter traído Jesus, o homem que ele seguia, que caminhava junto, que aprendia, o mestre, ele se deu conta que ele negou. Isso causou muita dor e a dor cegou todo o entendimento dele. Então, causou que culpa e vergonha, e a culpa e vergonha nos distancia das pessoas. Então, aqui Pedro teve esse resíduo no relacionamento, teve esse mal entendido, ele não foi procurar Jesus e por isso ele passou a ver Jesus de longe. E é assim que acontece muitas vezes com nós, por nós não procurar, por nós não ir lá e muitas vezes buscar o entendimento, nós passamos a seguir as pessoas, a ver as pessoas de longe, quebramos o relacionamento, abortamos as pessoas emocionalmente. Então veja só, a hipocrisia e a dissimulação nascem devido aos sentimentos não resolvidos, e foi o que aconteceu com Pedro. Só que Jesus, Deus sonda o nosso coração e a nossa mente, ele sabia o que estava acontecendo com Pedro. Então, e Deus odeia essa dissimulação, ele odeia, ele sabe o que a gente arquiteta na nossa mente, no nosso coração, porque é ele quem sonda o nosso coração e a nossa mente. Então, olha só, em Lucas 22:54, então, na Bíblia cita que Pedro começou a seguir Jesus de longe. No versículo 62 diz, e virando seu Senhor, olhou a Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito, antes que o galho cante, hoje mesmo, Pedro, você me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro chorou porque ele ficou, a dor dele, como eu disse, a dor cegou ele, Mas veja só, mais tarde, Jesus aparece novamente a Pedro e ele pergunta 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus pede 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz, claro, Senhor. Eu não vou entrar aqui, não vou ler toda essa passagem, mas eu te pergunto, por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Porque Jesus não queria deixar dúvida no coração de Pedro de que ele tinha compaixão, ele sabia da fragilidade, ele sabia, Pedro era humano e ele sabe das nossas fragilidades humanas. Então, Jesus então pediu 3 vezes para Pedro, porque o negou, porque ele estava restaurando Pedro em 3 níveis a restauração. Então, por meio dessas 3 restaurações, Pedro negou 3 vezes, Jesus questionou 3 vezes e Pedro foi curado então, nessas 3 dimensões da dor. E assim ele voltou a ser quem ele era. Ele voltou a ser o pescador de almas, Imagine se Jesus não tivesse feito essa parte. Imagine se Jesus tivesse feito como Pedro fez. Pedro não foi lá se desculpar, não foi lá dizer, Jesus me perdoa, eu te neguei, fui falho, eu tive medo. Pedro não fez isso. Mas Jesus, conhecendo a fragilidade humana, ele foi lá, ele não quis deixar dúvida que ele restaura os corações, ele restaura tudo aquilo que nós nos permitimos ser restaurados. E por isso Pedro voltou a ser quem ele era e passou a seguir Jesus. Então,
trouxe essa passagem bíblica porque eu estava falando dos resíduos nos relacionamentos. E quando nós não buscamos ter esse entendimento, esses resíduos nos relacionamentos acabam fermentando os sentimentos e acaba havendo esse aborto emocional entre as pessoas, havendo uma desconexão, um isolamento, um corte no relacionamento. Vamos seguir então. A Bíblia fala do maior. Maior é aquele que consegue dobrar as suas emoções, é aquele que vai lá e consegue pedir perdão. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, tem um comentário, a Tariane. Eu vivia ressentidas pelas traições e abandono, porém quando decidi perdoar, pude experimentar uma vida. Uau, isso mesmo, isso mesmo. Boa noite, Lidu, seja bem-vinda, querida. A Lidu, minha amiga lá de Belém do Pará. Margarete, seja bem-vinda. Isso aí, é fortíssima, né? Olha aqui, eu estava cumprimentando, vou cumprimentar também o meu compadre Felipe Firmino, esposo da Ellen, nossa mentora. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos aqui falando de perdão numa perspectiva científica e também espiritual. Então veja só, perdão, pega mais essa chave. Perdão tem nome. Como assim, Liana? Sim, perdão tem nome. Muitas pessoas, sempre que você pedir perdão, você chega ao seu ofensor e você vai, a pessoa que você feriu, você precisa dizer: eu te peço perdão por isso, por isso, por isso. O que as pessoas costumam fazer? Ai, amiga, me perdoa por qualquer coisa, me perdoa me perdoe, né? Geralmente diz: me perdoa, né, se eu te ofendi, mas não citam o motivo da ofensa. Olha só, tem gente que denigra nossa imagem no público, mas querem se retratar no privado. Então, dê nome para a ofensa, dê nome para o perdão. Porque é fácil, né? As pessoas denigrirem nossa imagem no público e depois vem no privado: ai, amiga, me perdoa, me perdoa. Mas e quem é que vai lá limpar a imagem? Então, assim, perdão tem nome, pega essa chave. É importante colocar nome. Assim como a dor tem um nome, o perdão também. Então, quando você não resolve as pendências, elas ficam flutuando no mundo invisível. E isso dá um acesso para o inimigo que vem para nos destruir, para nos acusar diante dos tribunais. Então nunca não guarde nada, não deixe nada no oculto. Tudo que estiver no oculto dá legalidade para o inimigo agir contra nós. Então tudo tem que ser levado à cruz. Então entregue todas as ofensas, todas as mágoas, todo sentimento tóxico aos pés da cruz e deixa com Jesus. Deixa a justiça para Deus. Não queira fazer justiça. Eu falei lá no início no conceito de perdão, que perdão é se abdicar do direito de querer fazer justiça, de querer condenar, de querer ir lá e magoar, de ferir na mesma moeda. Não, né? E só existe um acusador, né? Então quando você quer ir lá e acusar a pessoa, você está tirando o poder, não é dizer o poder, mas você está se igualando àquele que veio para nos acusar, que você sabe quem é. Então deixa o acusador que acuse. Você precisa liberar perdão. Você precisa se abdicar do direito de querer fazer justiça. Deixa a justiça com Deus. Agora anota ali mais uma chave poderosa. Existe 3 classes de perdão. Muitas pessoas não têm esse entendimento e por isso muitas vezes acabam não perdoando completamente. Então pega ali essa chave. Existe 3 classes de perdão. O perdão cognitivo, que é resolver o perdão na perspectiva da razão. Então é decisão. Bom, eu entendi que o perdão é uma decisão, que não é sentimento, que eu nunca vou ter vontade, nunca vou acordar, hoje eu vou perdoar, né? Não, perdão então é decisão, eu decido perdoar, porque perdão é mandamento, é princípio. Então perdão é decisão. Então eu perdoo racionalmente. No momento que eu perdoo racionalmente, eu já tiro a legalidade do inimigo para me acusar.
Então, perdão cognitivo é a decisão de perdoar, levando a uma mudança de atitude com relação ao agressor, como abrir o direito de querer fazer justiça ou de vingança, mas e começar a passar a olhar o agressor com outros olhos. Então, essa é a forma mais rápida de perdão. Então, você entender, você se magoou, você decide perdoar cognitivamente, racionalmente. Agora tem uma segunda classe de perdão, que é o perdão emocional. A mudança ocorre de forma mais lenta aqui, porque muitas vezes ela nem chega a se completar, porque as pessoas não conseguem. Elas falam, liberam perdão pela boca, elas dizem, eu já perdoei, mas elas continuam sentindo aquela dor. Então o perdão ele precisa ser trabalhado num outro nível, no nível emocional. O perdão emocional é onde as emoções negativas vão sendo substituídas por emoções positivas, como a empatia e a compaixão. Então o perdão emocional ele é mais lento, por isso que nós dissemos que perdão também é um processo, ele não acontece assim no estalar de dedos. É o perdão racional, mas eu tenho que trabalhar o meu emocional com isso. De que maneira? Muitas vezes humanamente eu não vou conseguir, mas nós como cristãos, como aquelas que seguem a Cristo, que temos como modelo a Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e nós vamos pedir socorro a Ele. Muitas vezes parece impossível, a dor é tão grande, a ofensa foi tão grande, né? Mas nós temos o poder do Espírito Santo e Ele vai nos ajudar. Então, todas as vezes que nós nos lembrar daquilo que aconteceu, nós vamos pedir auxílio para o Espírito Santo para nos ajudar. E como num processo, o Espírito Santo vai nos ajudar e nós vamos começar a olhar o ofensor com outros olhos, nós vamos começar a olhar o ofensor por outra perspectiva, entendendo que só fere quem é ferido, que só machuca quem é machucado, que só agride quem foi agredido. Uma pessoa que é ferida, que é saudável emocionalmente, que é curado, não vai ofender as pessoas, porque ele vai transbordar amor, compaixão. Só vai ofender, só vai ter sempre palavras amargas, a pessoa diz uma coisa, já está retrucando quem é ferido. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a pessoa que é ferido, por exemplo, hoje mesmo eu comentando lá na academia com a professora, por exemplo, um abusador. Por que existe isso? O abusador, os estudos comprovam, o abusador, aquele que abusa sexualmente, por exemplo, de uma criança. Por que isso acontece? Porque 99% de probabilidade que ele foi abusado na sua infância. Então aquele pai que feriu, aquela mãe que me abandonou, enfim, tudo que aconteceu é porque foram feridos também, não foi trabalhado, então só fere. Então quando eu tenho esse entendimento, eu começo então a tirar meus olhos de julgadora daquela pessoa que me ofendeu, e eu começo então a olhar ela com compaixão, eu começo a ter empatia. Eu disse, nossa, essa pessoa me magoou, essa pessoa fez isso, coitada. Que Deus tenha misericórdia, ela precisa de ajuda, ela precisa de cura. Então quando eu tenho esse entendimento, eu tiro os olhos do julgamento e passo a ter compaixão. Então aqui eu estou trabalhando o perdão emocional, e como eu disse, ele é um processo mais lento, mas nós temos essa chave e com o poder do Espírito Santo nós conseguimos. Amém? E a terceira chave, a terceira classe de perdão, não chave, é o perdão espiritual. Em Mateus 6, no versículo 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai os perdoará. Então quer dizer que se eu não perdoar, seja assim, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei quais são tuas feridas, eu não sei quem te ofendeu, o grau da ofensa. Talvez tenha aqui pessoas que foram denegridas em público, a sua imagem, causando problemas na reputação. Eu não sei o estrago que alguém fez na tua vida. Eu só sei que o teu perdão, para você ter perdão também dos teus pecados diante de Deus, está condicionado a você liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te agrediu. Então, perdoar as nossas ofensas, assim como
a oração do Pai Nosso é bem clara, né? Muitas pessoas decoram e oram, né? Declaram o Pai Nosso e nem entendem muitas vezes. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Quer dizer, nós declaramos com a nossa boca: Pai do céu, me perdoa, mas se eu não perdoar o meu ofensor, o Senhor também não vai me perdoar. Essa é a oração do Pai Nosso. Então você vê como é bíblico, é comprovação bíblica, espiritual. Então o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão para quem nos ofendeu, para os nossos ofensores. Então vou recapitular aqui os 3 níveis de perdão, as 3 classes de perdão. O perdão tem que ser cognitivo, racional, porque ele é uma decisão, então ele é rápido. O perdão ele é emocional, então ele é lento, porque eu tenho que trabalhar aquela dor e eu vou conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo. E ele é espiritual, porque quando eu não liberar, enquanto eu não liberar o perdão, o inimigo, que é Satanás, ele vai ter poder sobre minha vida e ele vai estar me acusando lá nos tribunais celestiais, lá no tribunal, me acusando, me retendo as bênçãos que Deus tem para mim. Então, não tem como não liberar. Por isso que perdão é a chave para a liberdade, é a chave para a prosperidade, é a chave para as portas se abrirem. E volto a dizer, perdão não tem a ver com liberar outra pessoa que te magoou, mas é para você se sentir livre. Só que você não pode carregar a mágoa, todo aquele ressentimento, porque você vai estar carregando um fardo que não é seu. Não perdoar é o mesmo que tomar veneno e desejar que a outra pessoa morra. Então, vai falando ali, vai colocando ali. Faz sentido, tá fazendo sentido para vocês? Tem alguém aqui com dificuldade, com problemas, talvez que não consegue liberar perdão, ou que não tinha esse entendimento sobre o perdão. E eu vou dando sequência aqui. Vamos então interagindo ali, pessoal. Tá? Eu gosto quando vocês interagem, porque para mim faz sentido aquilo que eu tô falando. Se eu não fico aqui falando, não sei se vocês estão entendendo. Olha só as advertências bíblicas sobre o perdão. Eu trouxe aqui 3 exemplos em Lucas capítulo 17, no versículo 13 e 4. Faz muito sentido, né, Sinara? Claudinha também, Cíntia, ok. Vamos lá, então, Lucas 17, versículo 13 e 4 dizem: tomem cuidado, se o meu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Então, perdoe-lhe, gravem isso, né? Se vocês não estão conseguindo acompanhar, anota esses versículos para depois você poder voltar e conferir na palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Cintia está dizendo todo sentido, já que está dizendo realmente perdoar é muito difícil, mas não é impossível. Então, quando não precisa ser possível, não precisa ser fácil, basta ser possível, e perdoar é possível. É difícil porque mexe com o nosso ego, mexe com o sentimento, mas é uma, como diz a Cíntia ali, é uma sábia decisão. Pastora Cida diz: perdão é o lixo que precisa ser descartado. Uau! Elaine, não é verdade, não é fácil, mas é possível. Por isso que eu trouxe, eu creio que essa live, assim, Deus já vinha me inquietando para falar sobre isso já há alguns dias, porque é um descortinar. Muitas pessoas às vezes nem sabem que precisa perdoar. Depois lá no final vou falar um pouco sobre isso. As pessoas não sabem que guardam ressentimentos, que tem coisas que precisam ser liberado perdão. Então existe até uma oração que a gente faz para que Deus venha e mostre para nós quem nós precisamos perdoar, porque é Ele quem esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, Ele que sabe do que nos aconteceu, Ele que sabe de todas as coisas, inclusive dos sentimentos que carregamos. A Jaque está dizendo: e se a pessoa não nos perdoar? Bom, Jaque, se a outra pessoa não perdoar, infelizmente é ela e Deus. Você fez a sua parte. Isso é interessante a tua pergunta, te agradeço, porque talvez eu não ia me dar conta de falar. Nós temos que fazer o nosso papel. Agora, se a outra pessoa não quer liberar perdão, então é ela e Deus. Deixa ela, porque você viu aqui que eu trouxe
exemplos bíblicos, estou trazendo exemplos bíblicos de que quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então Deus, se tu teve, por exemplo, um pedido de perdão para alguém, Deus sabe do teu coração e você já foi perdoado. Agora, a outra pessoa que não quis liberar, deixa ela com Deus, tá bom? Então, olha só, a maior vingança contra o seu inimigo, contra aqueles que te feriram, é você liberar perdão, porque você vai ficar livre. Não permita que a casa do Espírito Santo, porque nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos templo, casa do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós não perdoamos, o Espírito Santo ele sai. Então, não permita que a casa do Espírito Santo seja o presídio daqueles que te feriram. Isso bloqueia a tua comunhão com Ele. Então, olha só que forte isso, né? Tenho certeza que essa live vai mexer com muitas pessoas aqui e vão sair daqui decididas a perdoar nesta noite. Em Mateus 18, 21, 22 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Pedro, é todas as vezes, não é só 7 vezes. É todas as vezes que alguém te ferir, que alguém te magoar, que alguém te trair. Todas as vezes você precisa trabalhar suas emoções, trabalhar para liberar perdão. Porque o perdão é a chave para a nossa liberdade. Então o perdão precisa ser liberado sempre. Agora, vem muito forte de falar isso. Perdão muitas vezes, gravem isso, pega essa chave. Não tem a ver com você voltar a conviver com aquela pessoa. Claro que se é um familiar, você não tem como você abortar emocionalmente, como eu falei antes, né? Excluir da tua vida. Agora, tem pessoas que realmente nos magoaram num nível que não tem como a gente voltar a confiar. Isso é fato. Então, perdoar não tem a ver com voltar a conviver. Gravem isso, pega essa chave. Muitas vezes então, perdão é importante, perdão é imprescindível. Agora, quanto a voltar a conviver é outra história, e é você quem vai decidir se quer voltar. Por exemplo, um estuprador, por exemplo, da tua filha, você vai voltar, se era um parente de longe, muitas vezes acontece, você vai voltar, não tem como. Dependendo do grau, não tem como voltar. Agora, independente disso, o perdão é indispensável. Então, Mateus então 18, aí já li, né, que era sobre Pedro questionando a Jesus quantas vezes devia perdoar. Outra passagem bíblica, Levíticos 19, no versículo 18 diz: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, não fica com raiva. A ira, o que a palavra de Deus diz? A ira, muitas vezes nós nos iramos. Irar não é pecado. Agora, guardar essa ira, ficar removendo, revivendo esse sentimento, aí sim. O que a palavra de Deus diz? Não deixe a ira, não deixe virar o dia com ressentimento no seu coração, com ira em seu coração, para que você não seja excluído da graça de Deus. Então nunca vá dormir com raiva de alguém, ressentido de alguém. Resolva, decida, né? Porque quando nós vamos dormir, não se deixa colocar o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não vá dormir ressentida com alguém. Peça perdão a Deus para que a gente não seja excluída da graça, para que nossas orações também não deixem de ser atendidas. Então, olha só, o nosso cérebro ele tem a capacidade de registrar automaticamente tudo o que acontece, né? Eu sempre falo isso, tudo aquilo que nós vivemos desde a nossa infância vai sendo armazenado nas nossas memórias, né? Conscientes e muitas vezes inconscientes. E as pessoas que nos magoam, que nos feriram, que provocam feridas no nosso coração, na nossa alma, quando não é trabalhado o perdão e a cura, as pessoas ficam então escravas das suas emoções. Então acabam construindo castelos, cárceres emocionais, como diz o psiquiatra, agora eu esqueci aqui,
Augusto Cury, ele fala dos cárceres emocionais, que é aquelas pessoas que constroem castelos na mente em cima dos ressentimentos, sentimentos tóxicos. Então, não construa castelos em meio à sua dor, faça as pazes com o seu passado. Decida hoje ser livre de tudo que te aprisiona. Vamos desmoronar esses castelos, essas fortalezas que estão na tua mente, que está te impedindo de viver o novo. Talvez você venha orando e se questionando com Deus, por que nada acontece, por que eu ando em ciclo, por que eu não consigo prosperar em nenhuma área, nem na financeira. Talvez seja falta de perdão. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Efeitos psíquicos por trás da mente. Efeitos psíquicos por trás da mente. Em Mateus 18, 23, 35. Aqui eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem o contexto. Vamos ver o que diz a Jaqueline. Se ainda existir sentimento de ira, quer dizer que não houve perdão? Claro que não. Tem que trabalhar o perdão emocional. É tu começar assim, tirar um significado daquilo que te aconteceu, um aprendizado. E peça ajuda ao Espírito Santo que te ajuda neste processo. Como eu falei, muitas vezes, humanamente, nós sozinhos não vamos conseguir. Talvez a dor é tão grande. E aí, agora me veio também algo assim muito forte aqui no meu espírito. Preste atenção nos teus pensamentos recorrentes. Que pensamentos tá vindo na tua mente toda hora? Talvez que lembrança triste está vindo muito forte na tua mente ali. Talvez seja porque você ainda não liberou o perdão. Então, vamos trabalhar o perdão emocional. Peça ajuda ao Espírito Santo para ele te ajudar neste processo de rasga teu coração diante de Deus. Diz, Pai, eu não consigo sozinho, humanamente eu não consigo, eu não quero mais sentir esse sentimento, eu não quero mais me lembrar disso que aconteceu, isso me deixa mal, eu só fico pensando nisso, isso é um atraso na minha vida, então me ajuda. Quando Deus vê que você se rasga diante dele, você abre o seu coração, ele é muito rápido em te perdoar, ele é muito rápido em te ajudar. Agora, quando há orgulho, a soberba, a arrogância, isso é algo como que um muro invisível, né? Que nos afasta de Deus e do poder de Deus. Então veja só, Mateus 18, 23, 35, nós vamos falar sobre os poderes psíquicos por trás da mente quando não liberamos perdão. Olha esse trecho bíblico como é interessante. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 moedas, uma quantia de dinheiro. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? E você não devia ter tido a misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores. Outras versões dizem: entregou aos verdurgos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Então, quando não perdoamos, nós somos atormentados psicologicamente. Quando não perdoamos, ativamos o mundo espiritual. O que é atormentado psicologicamente? É a falta de paz. Você não tem paz, é aquela angústia na alma, é aquele sufoco, você é literalmente atormentado.
Então você vê que é bíblico isso, né? Quando não perdoamos, é aquele pensamento recorrente que vem toda hora e toda hora você acorda, você dorme, você acorda na noite, vem aquele sentimento recorrente, vem aquela lembrança triste, aquela angústia, você não consegue dormir, muitas vezes o teu coração acelera, a tua pressão sobe, enfim, os efeitos da falta de perdão comparecem no teu corpo, tira teu sono, tira tua paz, porque você está sendo atormentado pelos verdurgos, que a palavra de Deus diz, os atormentadores. Então você ainda duvida, ou você ainda tem dúvida de que precisa perdoar. Talvez você nunca teve esse entendimento do porquê que você não tem paz, porquê que você vai dormir angustiada, acorda angustiada, porquê dessa ansiedade, porquê dessa síndrome do pânico. Talvez hoje você está tendo essa revelação. Então, a primeira consequência agora nós vamos continuar falando, já falei aqui então dos atormentadores, então exatamente, sintomas parecidos com a ansiedade, a Jaqueline, exatamente. Então, pega essa chave. As consequências da falta de perdão são os conflitos emocionais, e a pessoa fica ressentida, amargurada, aquela coisa que corrói por dentro, aquela falta de paz. Isso tudo traz consequências no físico, na mente e no espírito. Estudos comprovam que há uma baixa na imunidade, a pessoa fica imunodeprimida e as doenças comparecem, são as doenças psicossomáticas, né? Que vou estar falando logo em seguida. E também a depressão. Existe... Estou pensando em fazer uma live futuramente falando só sobre a questão da depressão pela falta de perdão. Então existe um estudo que comprova que a depressão ela tem várias causas. Existe a depressão orgânica, existe enfim vários, e 90% ou mais dos casos de depressão é pela falta de perdão. E a pessoa fica só voltando, colocando toda a sua energia lá no passado, revivendo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquilo que aconteceu, e aqueles sentimentos vão sendo potencializados, e ela gasta toda a sua energia lá, e ela não consegue viver o presente e planejar o futuro, porque ela foca demais nas coisas que aconteceu. Então, 90% ou mais das causas de depressão tem problemas espirituais relacionados à falta de perdão, a esses verdurgos ou torturadores emocionais. Faz sentido para vocês o que estou falando? Vamos lá, vamos interagir, não me deixe sozinha aqui. Muitas vezes, pega essa chave, nós não recebemos a cura, aquela cura que a gente tanto quer. Pode ser uma cura física, uma cura emocional, porque nós idolatramos demais a nossa dor. Mas eu fui ofendida, mas o fulano, mas tu não sabe o que me aconteceu, e vem os julgamentos, e enfim. Muitas vezes a cura não vem porque nós idolatramos a nossa dor. Tudo que nós colocarmos foco demais e que não é Deus o centro daquilo, nós estamos idolatrando. E idolatria é um pecado, igual o pecado é feitiçaria, diz a Bíblia. Então, pega essa chave também. Olha o que diz Tiago 5, no capítulo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muitas vezes você precisa de cura. Olha só, tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que Ele deixou já para nós fazer. Aqui uma advertência, Ele está dizendo: querem ser curados? Confessem os pecados uns para os outros, e orem um pelos outros para que sejam curados. Outras versões diz para que sejam sarados. E sarados do quê? Que pecados são esses? Muitas vezes aquelas dores emocionais, aquelas feridas, aqueles traumas, aquilo que aconteceu. Enquanto eu elaborava isso, me vinha muito forte. E eu vejo muito, eu atendo pessoas, mulheres feridas lá no seu passado, pessoas que foram estupradas, que foram violentadas, abusadas de todo tipo. E aquilo causou uma dor, uma vergonha, elas não conseguem falar daquilo. E tudo que está no oculto está no poder do inimigo, nós precisamos trazer à luz. E quando eu começo a falar da minha dor, o processo de cura começa a acontecer. Por isso que Deus diz:
Teve uma amiga minha que começou uma terapia, disse, com o momento que eu comecei a falar, eu já comecei a me sentir bem. Eu disse, claro, é Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então não guarda as suas dores, as suas mazelas, seja lá o trauma que te aconteceu, pode ter sido um abuso emocional, um abuso físico, um abuso sexual, pode ter sido a ferida que tenha, né, a dor, por maior que seja, você precisa falar. Agora, cuidado com para quem você vai se abrir. Você tem que falar para alguém da sua, que tenha muita confiança, o teu pastor, um líder, um terapeuta, que tenha foco cristão, ou mesmo outro terapeuta que também vai te ajudar, mas porém o processo é mais longo. Sempre que tu pegar um profissional cristão, um coach cristão, porque nós temos que orar sobre essa dor, nós temos que entregar os pés da cruz, porque a palavra diz, orem, confesse a tua dor, fale da tua dor, e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Então é a ordem de Deus, é a ordem divina. Tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que Ele já deixou como uma advertência. Então pega essa chave, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei o que te aconteceu, mas não guarde para você, tira lá das trevas. Tudo que está no oculto está nas trevas e está no poder do inimigo. Existe uma frase do pastor Cote que eu gosto muito, que diz que assim como Deus habita nos louvores, o inimigo, Satanás, habita nas feridas emocionais, nas dores, naquelas ofensas, naquilo que te mais te feriu. Então fale da sua dor, resolva, decida hoje buscar ajuda, começa a falar da sua dor. No momento que você começa a falar, a cura começa a acontecer, porque a cura também é um processo, assim como o perdão é um processo. Tarina está dizendo, a cura vem quando colocamos o que nos feriu. Exatamente, exatamente. Então vamos dar sequência, que a segunda consequência da falta de perdão são que as nossas orações elas são comprometidas. Quando nós não liberamos perdão, as nossas orações elas nem sobem do teto da nossa casa, porque Deus não vai, como eu disse anteriormente, o nosso perdão de Deus, porque nós estamos continuamente pecando, consciente ou inconscientemente, está condicionado ao perdão que nós vamos liberar para os nossos ofensores. Então, quando não perdoamos, as nossas orações não são atendidas. Por isso que tem muita gente ali gastando o joelho no chão e as orações não são atendidas, porque não conseguem liberar perdão. Existe muita mágoa, muito ressentimento, muita ira, muita raiva acumulado, muito sentimento destrutivo. E esses sentimentos, eles obstruem o fluxo da vida. Imagine um rio, né, cheio de entulho de pedras, de árvores caídas ali, ele impede o fluxo normal das águas. E assim é o nosso coração. Quando nós não conseguimos perdoar, nós começamos a entulhar. Imagina uma pessoa que guarda mágoa, ressentimento desde a infância e já está na vida adulta, ela chega a andar corcunda, né? Como aquela mulher da Bíblia lá, que estava corcunda, né? Com espírito de enfermidade, enfim. Bom, vamos dar continuidade aqui então. A falta de perdão deixa a pessoa improdutiva, causa frieza espiritual, escassez nos recursos e, consequentemente, uma esterilidade espiritual. As portas se fecham a comprometimento das promessas de Deus. Isso é muito forte, né? A terceira consequência, vou ter que acelerar, estou vendo o tempo aqui. A terceira consequência da falta de perdão, então, são as doenças. O perdão em si é um processo emocional muito complexo, pelo fato que desencadeia emoções e sentimentos de uma forma muito intensa, como a ira, o rancor, tristeza, a paranoia, né? E de que forma isso acontece? Vou ler rapidinho aqui para não perder o raciocínio. O sistema límbico, que é o responsável pelo controle dos nossos comportamentos emocionais, aqui no nosso sistema nervoso, está diretamente ligado aos sistemas sensoriais, aos órgãos dos sentidos, daquele ambiente onde nós estamos conectados, seja a nossa casa, dentro do trabalho, na igreja, na rua, enfim. Quando recebido alguns estímulos através do hipotálamo, ele envia estímulos aos restantes do nosso corpo. Então, tudo está conectado, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, todos os órgãos estão conectados. E isso regulando então o controle hormonal.
As funções ligadas diretamente às emoções são o seguinte: respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, os níveis de estresse, a memória, o equilíbrio emocional e o humor, tudo isso está ligado então diretamente às nossas emoções. Pega essa chave aqui, ó, uma dica de leitura para você fazer e entender melhor o que estou falando. No livro do Dr. Freud Luskin, O Poder do Perdão, ele diz assim: seu corpo fala da falta de perdão da seguinte maneira. Preste atenção nisso agora, não se distraia. Talvez você vai identificar o porquê que você vem sentindo esses sintomas recorrentes. Olha só, a dor de garganta, dor ou irritação na garganta estão relacionadas às palavras não ditas, aquilo que você queria falar e você não falou, e você se ressentiu. Vai se expressar através da sua garganta, dor ou irritação. Gripes frequentes são as lágrimas que não foram choradas. Dores no joelho significa resistência a ceder, orgulho. Relação com orgulho ou raiva de algo ou alguém. Os joelhos é a parte do corpo que reflete a nossa flexibilidade ou a inflexibilidade. Quanto mais inflexível as pessoas são, maior tendência a ter fraturas ósseas. Isso também é outro assunto que a gente pode falar posteriormente. Dor no pescoço, relação entre rancor, induz a uma forte dor afetando a musculatura do pescoço, essa dor aqui, né? Ai, muitas pessoas já fui fazer uma massagem porque eu estava tensa. Muitas vezes é ali. Por que você está tensa? Né? Então, quando você tem esse sentimento, começa a pensar: quem eu preciso perdoar? Que sentimento eu estou carregando para eu estar com esses sintomas? Vamos seguir. Dor nos tornozelos ou nas articulações. Quando você sente dor nos tornozelos, quase sempre é porque você está preso a sentimentos negativos. Dores nas costas significa o rancor origina um processo emocional que se transforma em doenças nas costas, principalmente na região lombar. Dor na gengiva ou sangramento, dor nos dentes ou nas gengivas. Olha só, relação entre sentimentos agressivos e dificuldade para expressar a raiva. O mais provável é que os dentes eles rangem, né? Ou as gengivas elas começam a inflamar. Então o bruxismo nada mais é do que uma raiva contida. Tudo aquilo que você reprime demais, ele vai extrapolar em alguma forma, em alguma parte. Ele vai comparecer. A dor não falada, os sentimentos não falados, vai se expressar no corpo através de determinadas dores, sintomas em determinadas áreas. Aqui só uma palhinha, então, brevemente, não tenho como falar, me aprofundar mais em função do tempo. Tô pensando até, né, se vocês quiserem, né, quem sabe, se é algo que você tem interesse, eu posso fazer uma live só falando sobre isso. Olha aqui também sobre o rancor. O rancor é um sentimento mais lembrado quando se fala das doenças psicossomáticas. Então, por trás da depressão, tristeza profunda, todos aqueles sentimentos das doenças psicossomáticas, dos transtornos de ansiedade, está então o rancor. Então aqui tem uma lista de doenças que o rancor, né, a mágoa, ressentimento, tudo isso pode causar no organismo. Doenças cardiovasculares como hipertensão, angina, taquicardia. Doenças gastrointestinais como gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Doenças respiratórias como asma, bronquite. Doenças dermatológicas, herpes zoster, urticária, enfisema. Aqui vou fazer um parêntese. Cuidado com as alergias que você tem, aquelas coceiras que você não vai no médico e ele não acha causa. A doutora Ilma Cunha ela fala muito que a pele é a camada que nos conecta, é o exterior com o interior. Então aqueles eczemas, aquelas coceiras, é algo que está externalizando aquilo que está borbulhando lá dentro da tua alma. Então preste atenção nos sintomas, aqueles herpes zoster, aquelas dores, aquelas vesículas, aquela dor dolorosa. Eu nunca tive, mas quem teve diz que é uma dor muito forte. Então preste atenção nisso, está relacionada com sentimentos, né, de rancor, de raiva, ressentimento. Doenças do sistema nervoso, enxaqueca, vertigens, doenças endócrinas, metabólicas como obesidade, diabetes, doenças das articulações, tendinite, artrite, fibromialgia, gente. Fibromialgia que está tão na moda ultimamente, doenças
né? Falta de perdão, ressentimento, mágoa. Quando eu vejo alguém com isso, né, eu fico assim, ó, me mordendo para falar, mas muitas vezes eu não tenho nem intimidade com a pessoa para chegar e falar. Mas como isso me toca muito. Dores e tensões musculares. Aqui sobre tendinite, artrite, fibromialgia, depois eu vou falar sobre um versículo bíblico que comprova isso. Até já vou falar. Lá em Salmos 32, quando Davi dizia: enquanto eu me calava, eu não confessava meus pecados, meus ossos apodreceram. O que é quando os ossos apodrecem? Artrose. Problemas articulares geralmente está relacionado à falta de perdão. Pega essa chave. Tem também doenças infecciosas, doenças autoimunes como doença de Crohn, lúpus, tudo está relacionado à falta de perdão. O câncer mesmo está relacionado. E também pode ocasionar transtornos mentais e de comportamentos. Entenda, quando não perdoamos, a falta de perdão se manifesta em nosso corpo por meio de algumas doenças que eu falei ali. Vou repetir Salmos 32, não é que apodreceram os meus ossos, é envelheceram os meus ossos. Mas é a mesma coisa, né? Que vem sendo então, o quê? As artroses, as artrites, enfim. Eu vou pedir para você ler Salmos 38, que é um relato das dores, das doenças do salmista Davi. Tô pensando até hoje, falando sobre, preparando aqui, veio muito forte de eu fazer uma live só para falar do Salmo 38, que fala de todos os sintomas que ele sentia estava relacionado com as doenças provocadas pela falta de perdão, pelas dores que ele vinha sentindo num determinado momento da vida dele. É muito poderoso para você entender essa chave. Veja só, eu vou ter que correr aqui e entregar sobre 8 chaves para o perdão, bem rapidinho aqui. Primeiro, saber, para você liberar, primeiro você tem que entender a importância do que é o perdão e por que é importante você liberar perdão. Segundo, se tornar preparado e capacitado, né? Terceiro, tratar da sua dor interna. Quando você perdoa, você se liberta daquela dor. Quarta chave, desenvolver a mentalidade de perdão por meio da empatia. Todo mundo erra, você tem que entender que todo mundo erra. Alguém te ofendeu, você também já ofendeu outras pessoas. Alguém te magoou, você também, e assim foi comigo. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu consigo me preparar e entender e ter empatia para aquele que me machucou, para aquele que me feriu. Quinta chave, encontrar um significado no teu sofrimento. O que eu preciso aprender com isso? Né? Tudo eu posso tirar um aprendizado. Sexta chave, quando perdoar parecer difícil, temos que olhar então o ofensor com outro olhar para suas qualidades, por exemplo, e também com aquele olhar da empatia de que somente fere quem é ferido, somente magoa quem é magoado. A pessoa que é curada não fere. Sétima chave, quando nós perdoamos a nós mesmos. Oitava, desenvolver um coração para o perdão. Então, estar sempre disponível, né? Esse coração para perdoar, para não querer orar e dizer para Deus: eu não quero, me tire esse entulho, eu preciso ser livre, eu quero viver o fluxo da vida, eu não quero ter esses sentimentos destrutivos. E como você vai então liberar o perdão? Aqui vou dar algumas dicas também bem rapidinho. Reflita e pense no perdão como um princípio. Então, perdão não é sentimento, entenda. Princípio é mandamento e ponto final. Então, quer dizer, eu tenho que perdoar. Senão Deus não vai me perdoar. Segunda dica, permita-se sentir e avaliar a dor que você está sentindo por não se perdoar. Feche os olhos e pense assim: como seria minha vida se eu realmente perdoasse aquele que me ofendeu? Então, vale a pena continuar sentindo toda essa angústia, esse tormento, toda esse mal-estar? Terceira dica, evite o julgamento do outro. Procura não olhar o outro pelo que ele fez, não culpar ele, né? Lembre-se que todos nós erramos e todos nós estamos aqui vivendo um processo, então olhar com empatia. Quarta dica, peça perdão a Deus e a si mesma. Deixe o passado para trás. Você tem que, muitas vezes, o perdão é para você mesma. Talvez você já tenha liberado o perdão de outras pessoas, mas existe uma culpa, algo que você não consegue se libertar, porque você não consegue se perdoar. Lembra que, independente do que você fez, dos erros que você fez, era o que você podia fazer naquele momento com as condições que você tinha. Agora, com um novo olhar, com um novo entendimento, talvez mais madura, você vai fazer diferente. Então, se perdoa, você merece.
Não é mesmo, Lidu? É fundamental preparar o coração para... Isso mesmo, amiga, isso mesmo. A quinta chave, ofereça perdão a todos que te magoaram. Então você precisa se perdoar a si e a todos que te magoaram, 70 vezes 7, quer dizer, sempre expressa em palavras esse perdão. Você não precisa carregar esse fardo. Se talvez tenha alguém que é difícil você reencontrar e você sabe que você magoou, o que essa pessoa te magoou, então escreva em formas de carta, não precisa enviar, mas coloque no papel todos os prejuízos que aquele comportamento que aquela pessoa fez, o que te causou de prejuízo. Depois faça uma carta de gratidão, de perdão, perdoando aquela pessoa, talvez não que ela mereça, mas porque você merece ser livre. E depois escreva uma carta de gratidão pelo que você é grato, o que você aprendeu com essa situação. Isso é libertador e é uma chave poderosa que eu estou entregando aqui. Sexta dica, não adia este processo, decida pelo perdão hoje. Então o processo de perdão permite que você se sinta livre, que você consegue desenvolver uma autocompreensão de si mesmo, você desenvolva um melhor autocuidado e o amor próprio. E o perdão ele está intimamente ligado às emoções. A conexão do perdão te faz tão bem que você só tem ganhos, né? A tua saúde melhora, vou ter que pular porque eu não tenho como entregar tudo isso, enfim, a tua saúde melhora, o teu coração agradece, os níveis de estresse diminuem, o teu sono fica melhor, você consegue ter paz, você é livre para viver tudo aquilo, as portas começam a se abrir por quando nós liberamos perdão. Resumindo então, o que não é perdão? Perdão não é negar o sofrimento, perdão não é sentimento, perdão não é concordar com aquela pessoa que te agrediu, mas é você mudar o teu comportamento, você abrir mão do ressentimento, tá? Não é desistir de obter justiça, deixa a justiça com Deus. Não precisa você, Deus condena aquela... Não, deixa ele com Deus. Você faz a sua parte, você libera perdão para que você seja livre. E perdão não é se reconciliar com o outro. O que eu quero dizer? Não é não está relacionado a voltar a conviver. Eu não vou ficar aqui explicando novamente porque eu já falei. Dependendo da pessoa, você não precisa voltar a conviver, mas você precisa liberar esse perdão racional e emocional. Perdoar não é libertar o seu ofensor do sofrimento. Muitas pessoas não querem, mas então tu acha que eu vou perdoar e ele vai ficar numa boa? Não tem nada a ver com libertar ele do sofrimento, é você se libertar do sofrimento. Vou repetir, perdão não é pro ofensor. Claro que ele é dirigido, né, para ele, mas quem vai se libertar é você. Perdão não é esquecimento, perdão não causa amnésia, mas perdão, como é que eu sei se eu consegui liberar perdão? É quando eu me lembro tranquilamente daquilo que me aconteceu, por mais difícil que foi, e eu não sinto mais dor. Aí realmente o perdão foi emocional também. E então o que é perdão? Perdão é uma escolha, é um processo, é um mandamento, perdão é uma decisão, perdão é a chave para a nossa liberdade, perdão é deixar ir aquele fardo, aquelas ofensas que me ofenderam, é me libertar. Eu sou liberta quando eu libero perdão. É uma habilidade que exige treinamento. Muitas pessoas disseram, é difícil, sim, mas é possível. É uma habilidade que eu preciso treinar, ter meu coração disponível. Primeiro de tudo, entender o que é o perdão. Perdão é assumir a responsabilidade de como eu quero me sentir, porque agora você entendeu que se você não liberar perdão, você não vai ter paz. E você, o que você prefere? Então, perdão é recuperar o teu poder. Perdão é te ajudar a melhorar a tua saúde física, emocional, espiritual, mental. Perdoar refere-se à sua cura e não à pessoa que te fez sofrer. Perdoar consiste em se tornar herói e não vitimista. Quanto mais vitimista, quanto mais a pessoa não libera perdão, mais vitimista ela vai ser. E a tendência é afastar a pessoa, né? Como eu te falei antes, é criar aquele aborto emocional, tirar a pessoa de circulação. O perdão é a cura para os sentimentos feridos. Uau, que tremendo! Né? Faz sentido para vocês? Já estamos finalizando. E para finalizar, quero te lembrar
que uma vida bem vivida, em paz, liberando perdão, é a maior vingança que você pode ter contra o seu inimigo. Então perdoe sempre. Em lugar de focar nos sentimentos feridos, concedendo poder sobre você e a pessoa que te feriu, aprenda a procurar o amor, a beleza, a bondade ao redor de você. Perdão tem a ver com poder pessoal. Então decida onde você quer colocar suas emoções, se é na dor ou se é na paz. Reformule a narrativa da sua dor para destacar a escolha heróica para o perdão. Então tira o foco daquilo que te aconteceu. 10% é o que te aconteceu. 90% é o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Então decida pelo perdão. E para finalizar agora mesmo, vou te dar uma dica aqui. Talvez você nem tem consciência de pessoas que você tem que liberar perdão. Eu já falei várias vezes, em várias lives, e como eu já vivi o processo. Claro que o processo é até o último dia, a gente é curado até o último dia. Mas quem convive comigo, quem é meu seguidor, eu tenho falado muito das feridas emocionais que eu carregava da minha infância, e eu não tinha consciência. Eu não tinha a menor consciência que eu tinha que perdoar meus pais. E um dia, vivendo o processo, estudando, né, nos processos de coaching, sempre aliado, né, buscando a Deus também, Deus me falou assim claramente para mim, né, que eu precisava perdoar meu pai, que eu achava que já tinha passado por vários processos de cura, dentro da igreja, cura, libertação, mas eu nunca tive o entendimento, e nós só conseguimos modificar, nós só conseguimos curar aquilo que a gente trouxe à consciência. Eu não tinha consciência de que eu era ferida. Então como é que eu ia curar, pedir perdão se eu não tinha consciência daquilo? E um dia Deus foi bem, assim, eu senti audível aquela voz, ele dizendo: eu te dei essa oportunidade para te entender e ressignificar. Teu pai não teve essa oportunidade, porque ele também, né, ele foi muito ferido. E aí, naquele momento, eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai. E aí eu passei a viver aquele processo de trazer à consciência todas as dores, as experiências ainda que eu lembrava e me trazia dor. E aí eu consegui entender que realmente eu precisava trabalhar o perdão emocional. E algo que me ajudou muito e que eu vou estar entregando aqui para vocês foi sobre uma mentoria que eu fiz, né, com uma mentora, a doutora Ilma Cunha, uma pastora, uma psicanalista, uma mulher tremenda, que eu fiz uma mentoria, o Salmo 139, que aqui vou entregar só uma palhinha, mas grave isso, me ajudou muito, e eu creio que vai te ajudar. Leia Salmo 139, do versículo 23 e 24, que diz, na versão Almeida Corrigida diz: faz isso uma oração diária para você. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na Nova Versão Internacional diz assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então peça ao Espírito Santo, peça a Deus para te revelar quem você precisa perdoar. Quais são as coisas aqui, diz, vê em minha conduta algo que te ofende. Talvez você carrega sentimentos lá no teu inconsciente de alguém, talvez do teu pai, da tua mãe, de um ex-namorado, um marido, não sei de quem, de alguém que abusou de você, ou talvez de pessoas que você nem lembra, você não tem a menor consciência. Então peça ao Espírito Santo que te revele. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, porque Ele sabe, é Ele quem sonda a nossa mente e o nosso coração. Talvez nós temos pensamentos tão automáticos, sentimentos tão automáticos que a gente nem se dá conta, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o porquê. Então peça que Ele te revele isso e que você venha a liberar perdão racional e emocional. 70 vezes 7, até que você lembre daquilo sem sentir dor. Amém? Eu creio que isso é uma chave poderosa, né? Poucas pessoas falam sobre isso, né? E eu creio que estou te entregando isso e creio que é algo poderoso e espero que venha te ajudar. Amém? Estamos encerrando aqui, já me extrapolei demais, mas eu queria entregar todo esse conteúdo e eu quero orar por você. Então convido você a fechar seus olhos e
orar com você. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por esta live, te agradecemos por este tempo precioso. Eu oro, Pai, para cada mulher, para cada homem que entrou aqui nesta live, por todas essas palavras lançadas aqui, Pai. Eu oro para que essas palavras caiam em terra fértil e que venham a germinar, a frutificar, que o inimigo não venha roubar ou cegar o entendimento. Que o Senhor continue trabalhando, o Espírito Santo de Deus, na mente, no coração. Que o Senhor venha, é o Senhor quem sonda a mente e o coração, e que o Senhor venha revelar tudo que está no oculto. Quem elas precisam perdoar? Talvez sejam elas próprias, Pai. Então dê esse entendimento e concede espírito de revelação e de sabedoria a cada uma, Pai, no pleno conhecimento de quem Tu és e da Tua palavra. Venha trabalhar, venha ajudar neste processo de liberar perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém, amadas? Obrigada por cada uma que esteve ali. Agradeço a cada uma. Pretendo salvar essa live se o Instagram não me cortar. Então, beijo grande. Deus abençoe. Espero que essa live tenha fazer sentido para você. Amém? E até a próxima live. Um beijão.